Assunto de agora, 14º salário. Bora lá. Pessoal, é o seguinte, o 14º salário, algumas pessoas dizem que não existe, nunca existiu, um monte de gente aí de canais torcendo contra o 14º salário. Então, assim, tudo que sair da gente não tem que dar certo. É a raiva, é o ódio, é coisa, assim, pessoal. Mas tudo bem. O fato é que o 14º tá parado. Tá parado, vocês sabem disso. E um dos motivos dele estar parado é porque pediram para a gente juntar fonte de custeio. E nós juntamos. E nós, como bons cidadãos brasileiros, trabalhamos juntamente lá com o... Me fugiu o nome do relator. Mitidieri, Fábio Mitidieri. Fábio Mitidieri. Trabalhamos com o Fábio Mitidieri, tá? Justamente para poder demonstrar que fonte de custeio tem. E olha só que coisa interessante. Quais são as fontes de custeio do 14º salário? Uma delas é incluir, tá, contribuição social sobre o lucro líquido, é um imposto, sobre o lucro dos bancos. Por quê? Os bancos tiveram lucro recorde. Nunca na história, em período de pandemia, onde todo mundo põe a culpa na pandemia. Ah, mas a gasolina tá cara, a culpa é da pandemia. Ah, mas isso tá caro, a culpa é da pandemia. Tudo é culpa da pandemia. Mas em nenhum momento do mundo, de nenhum outro país, de nada na história, o lucro do banco foi tão grande quanto agora. Então, não seria justo colocar um impostinho aqui para pagar o 14º? Você não acha que seria interessante? Com certeza. Então, uma das formas de custeio seria o CSLL. Outra forma de custeio, lucros dos bancos públicos, Banco do Brasil e Petrobras, Banco do Brasil e Caixa, perdão, também seriam destinados para pagamento de 14º salário. E aí, uma das fontes de custeio seriam partes do lucro da Petrobras. Partes dos lucros da Petrobras. E aqui é onde entra a nossa história. Eu vou publicar aqui, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês, tá? Vem comigo, tá? Ó, presta atenção nisso aqui. A Petrobras vai anunciar o lucro de 2021. Agora, quarta-feira, amanhã. Tá? A INEP, que é o Instituto Nacional de Energia, Gás e tal, ele falou, olha, a Petrobras vai lançar e provavelmente o lucro da Petrobras só em 2021 foi de 100 bilhões de reais. É muita grana, 100 bilhões de reais. Quanto que a gente precisa para o 14º para 2021, Milton? Pouco mais de 50 bi. Isso. Nessa base aí. Então, o que a gente tem, tá? Só para 2021, Milton, é 39 bi, tá? Para 2021. Ah, é verdade. Só para 2021. Que a gente não... Isso. Então, essa fonte de custeio aqui, você já imagina, pô, a Petrobras é nossa. Então, 100 bilhões de lucro que vai ser compartilhado, tá? Compartilhado com os acionistas, tá certo? Compartilhado com os acionistas. Vem aqui só para a gente entender uma coisa. Em 2021, o lucro foi bilionário, um dos maiores lucros que a Petrobras já teve. Mas por quê? Por quê? Porque a gasolina subiu, o combustível subiu cerca de 42%. O consumo subiu 16%, mas o valor subiu 42%. Por quê? Mudaram a política de preço, mudaram a forma de cobrar, e quem está bancando esse lucro gigantesco da Petrobras é você, cidadão brasileiro, que paga combustível. Mas, de certa forma, tá bom, esse dinheiro é do povo, não é? Não, não é. Agora aqui é que eu quero colocar esses dados aqui importantes para vocês. Hoje a Petrobras é de quem? Para que você possa entender, Milton, estou caçando aqui, tá? Os dados aqui só para informar, mas é o seguinte, desse montante, 70% não é
da Petrobras, não é do povo brasileiro. Sabe de quem que é? De investidores privados. De investidores privados. Ou seja, nós estamos pagando para rico bilionário ficar mais rico, bilionário. Ficar mais rico, bilionário. Mas detalhe, quem é patriota aí, votou querendo que a coisa, como se diz, investidores vão pôr no Brasil e a coisa vai dar certo, não vai? Desses 70% que não são do povo brasileiro, 50 e poucos por cento é de investidor estrangeiro. Estrangeiro. Ou seja, você paga caro na gasolina aqui e o que acontece com a gasolina, Milton? O dinheiro dela vai para fora. Vai lá para fora. Então presta atenção. Desse dinheiro todo absurdo aqui, que eles se gabam dizendo que a Petrobras tem os maiores lucros do mundo. Que a Petrobras é nossa. Que a Petrobras é nossa. É mentira, a Petrobras não é nossa. É uma grande mentira, tá? E detalhe, quem está recebendo 70% são investidores privados. Desses 70%, só 18% fica no Brasil. O resto vai para fora. E por quê? Porque a gente está bancando agora em dólar. Em dólar. Mas vamos fazer o seguinte. E se o dólar baixar e ficar a R$1? Será que nós vamos continuar cotando em dólar? Ou eles correm para mudar a lei e colocar outra forma de cálculo? Então, brasileira, palhaço como você e eu, que nós somos palhaços, infelizmente, na mão desses bilionários que mandam nesse Brasil. Se você não começar a prestar atenção, o porquê que projetos como esse, na época Temer, que cota a Petrobras em dólar, passa. E projetos como o nosso, do 14º, travam. A minha pergunta para você é, para onde que o dinheiro do brasileiro está indo? Está escoando para os ricos bilionários. É o pobre ficando mais pobre, o rico ficando bilionário e ajuda ao povo? Cadê? Milton, comentário é seu. Mandar um abraço pro meu irmão que tá aí. Só mandar um abraço pro meu irmão que tá aí, agora que eu vi ele aqui. Acabei de ver agora também. Um abraço aí, Denis. Olha só, eu estava vendo aqui, enquanto você falava, essa questão do lucro dos bancos. Somente os 4 maiores bancos, entre eles tem um banco público, que é o Banco do Brasil. Eu vou passar esses números para vocês, que é importante, pessoal. Bradesco, em 2021, 26,2 bilhões. Santander, 16,3 bilhões. Itaú foi o recorde, o maior de todos, 26,8 bilhões. E Banco do Brasil, 21 bilhões. Atrelado a isso, alcançamos aí a cifra, e eu estou falando só de 4, tá? 4 maiores. 90,5 bilhões. E se somarmos isso ao que o Sandro acaba de passar agora para a gente, com a Petrobras, 200 bilhões. E a gente mostrou a fonte de custeio, que eram exatamente essas. O Mitidieri foi incisivo, foi preciso com o seu direcionamento de onde tirarmos a fonte de custeio. E detalhe, pessoal, se nós ratearmos, Sandro, esse valor necessário para o 14º, ratearmos esses valores absurdos, desses lucros absurdos de bancos e de Petrobras, eles não sentiriam nem cócegas. Detalhe também, por apenas 2 anos, pessoal. Então, a gente está provando aqui para vocês que é possível, sim. A gente está provando para vocês que a luta precisa continuar mais forte do que nunca, porque há fonte de custeio já comprovada e a gente precisa agora dar o verdadeiro e o melhor de todos os direcionamentos com essa dança das cadeiras que a gente vai ter agora nas comissões e também na Câmara. A gente precisa fazer o barulho devido. O Sandro falou algo muito importante ontem, e que a gente precisa tomar para si a responsabilidade que cabe a cada um de nós. Você, aposentado, provavelmente não se deu conta da força realmente que você tem, porque o número que você significa é um número muito grande também, quase 38 milhões de pessoas. Então, a gente precisa realmente fazer jus a esse número. E diante dos números que a gente está tendo aqui que apresentar para vocês,
a gente tem condições, sim, de ter o 14º, sem nenhum folclore, sem nenhuma mentira, porque tudo que a gente está falando, a gente está provando. A gente está realmente mostrando o que tem e o que não tem. Podem acreditar que é coisa de esquerdistas, como já estão dizendo aqui da gente, mas, pessoal, a gente não está brincando, a gente está aqui para mostrar para vocês o que é e o que não é possível. Com certeza, Milton. Milton, eu quero até colocar aqui na tela, tem uma matéria que tá publicando, e essa imagem aqui tá repercutindo nas redes, tá? Ó, cofres abarrotados, nunca se lucrou tanto, enquanto o motorista, o caminhoneiro, gasta cada vez mais nos postos de combustíveis, o governo Bolsonaro bate recorde de arrecadação com alta da cotação internacional do petróleo, tá? E esse dinheiro não fica no Brasil. A maior parte vai para fora. Então, quando você está aqui com a gente, participando dessa luta, quando você está aqui com a gente, vendo o tamanho da batalha, você tem que começar a entender que por mais que o povo se mobilize, nada se resolve sem um calço, sem um apoio lá dentro do Congresso Nacional. Tá? Então, quando você estiver aqui na luta, igual você, mas o 14º é novela, não saiu. Presta atenção, é uma novela de 500 anos, em que o grande sempre mandou. E esses grandes têm organização para montar as suas bancadas. Hoje a bancada da segurança pública, se você parar para pensar, é improvável, Milton. É improvável. Vamos falar o porquê que a bancada da segurança pública é improvável? Eu te explico por quê. Pessoal da segurança pública, os militares, tá? Eu estou falando dos militares, PM da sua cidade, bombeiro, os civis da cidade, que são a grande massa. Essa turma são ricos, poderosos para tomar conta do Brasil? Não. Mas por que eles têm respeito e representatividade? Porque são organizados, conseguiram montar a bancada deles. Acabaram de aprovar um projeto que cria um programa de casas populares para eles. Eles têm que ser o nosso exemplo. Detalhe, eles são em torno de 400, 500 mil, não chegam a 1 milhão. Eu ia falar isso agora, Sandro, perto de 38 milhões de pessoas, né, um número desse. 38 milhões de aposentados pensionistas. Tudo bem, a gente sabe que nem todo mundo está sabendo o que acontece de fato de direito. Ontem eu estive em uma agência bancária e fiquei nela por 2 horas para resolver um problema que somente lá eu poderia saná-lo. E eu fiquei observando o entra e sai de pessoas nessa agência, a quantidade de pessoas precisando de ajuda de uma terceira pessoa para se locomover, né? Alguns era nítido que tinha limitação cognitiva, né, de mobilidade. E eu disse, meu Deus, será que essas pessoas sabem do trabalho que a gente desenvolve? A maioria idosos. Será que eles sabem o número que eles têm, que eles são nesse Brasil todo? Será que eles sabem a força que eles têm? E agora você me traz um dado de que cerca de 400 mil pessoas têm uma representatividade oficial dentro da Câmara dos Deputados, que é a bancada, né, que a gente conhece como bancada da bala, direcionada a policiais, a militares de um modo em geral. Eu sou militar da reserva, eu sei como é que isso funciona. Organização, é isso, é a palavra. Então, nós temos força para sermos organizados o suficiente para termos, sim, a nossa bancada do aposentado também. Agora, imagina, uma bancada com a força de 30, vou colocar um número para baixo, 30 milhões, seja, de pessoas que saibam que tem representatividade dentro da Câmara, que tem alguém para dizer, olha, essa margem social não pode ficar barrada aqui nessa comissão por tanto tempo, esse 14º não pode estar parado ridiculamente aqui, segurado por uma presidente que nitidamente declara que não está nem aí, que já encheu o saco trabalhar para um 14º para um aposentado. Coisas desse tipo poderiam não acontecer se nós fôssemos organizados de fato. Mas a gente está nesse caminho, Sandro. Eu acredito que a gente consegue chegar lá. Beleza.